Certinho, vamos lá. Boa noite, professor, tudo bem com o senhor? Vou começar agora a apresentação do trabalho final de ética, tá bom? Dados os 3 tópicos que eu mandei para o senhor aceitou o impacto ambiental da computação. Os tópicos, professor, os tópicos serão discutidos. Primeira apresentação, né, que é essa aqui. Eu vou falar sobre as fontes. As fontes, professor, eu vou citar no começo para ela fazer mais sentido no decorrer da apresentação, que eu usei imagens, as imagens mesmo da mesma fonte, tudo, e vai fazer mais sentido daqui a pouco. Mas elas serão citadas no seu lugar devido lá no final de novo, tá bom? Falarei sobre o custo ambiental da computação, falarei das consequências ambientais e falarei dos responsáveis. Logo após, falarei das soluções e dos modelos a serem seguidos. E por fim, a conclusão. Para a fonte primária, professor, eu utilizei a pesquisa da FAPESP, de março de 2025, desse mesmo ano, a Unifal mesmo deixou gratuitamente, para computação sustentável, eu utilizei apenas os termos, que é a computação verde, tudo mais que vocês também vou citando durante a apresentação. Estratégias para tornar os data centers mais sustentáveis, da mesma revista da FAPESP, que são as soluções, que eu vou também falar, vai fazer mais sentido quando eu for citar novamente para o senhor, tudo bem? Os links estão aqui, eu vou mandar também de novo para o senhor, quando for enviar o vídeo e os slides. Vamos falar agora sobre o custo ambiental da computação, né? A gente pode ver que a computação, né, ela é bem vasta, quando a gente falar da computação, ela cabe para vários outros setores também, né? Mas o principal do custo ambiental da computação vai desde a sua origem até o seu descarte final, por assim dizer. Por exemplo, nessa imagem da direita, a gente tem a mina de lítio do Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais, que aqui a gente pode ver que ela serve de mineração para matéria-prima, né, para esses componentes como chips, as coisas que são da base interna dos computadores, celulares. Para a gente minerar essas áreas, a gente precisa devastar campos e campos, além da mineração, né, além da extração. E durante a criação até o seu descarte, que a gente tem na imagem esquerda, o lixo eletrônico, uma unidade recicladora em Massachusetts, lá nos Estados Unidos, para onde vai esse lixo, né? Para onde ele vai ser descartado, né? Porque, por exemplo, a gente pega o brasileiro médio, né? Que em alguns lugares tem, né, centros de reciclagem de materiais eletrônicos, mas a maioria das pessoas não se preocupa muito com isso, né? É muito comum você andar na rua e ver um descarte indevido de um computador velho, um mouse, um celular da vida jogado na rua de forma indevida, né? E isso faz muito mal também para o meio ambiente, além de contaminação, não são biodegradáveis, vão ficar muito tempo. E um outro ponto, que é um custo ambiental, aqui a gente fala do consumo de eletricidade alta. Essa aqui é um gráfico que mostra a demanda, né, dos data centers, mas aqui fala de data centers e AI criptomoedas. Criptomoedas ela estava sendo atrelada junto ao artigo, mas esse eu não vou falar sobre elas, porque o meu foco são os data centers e a computacional, a computação em si. E uma simples curiosidade, né, uma pergunta simples do ChatGPT consome cerca de quase 10 vezes mais do que uma consulta similar no Google. E hoje em dia é muito mais comum as pessoas hoje em dia já consultarem o ChatGPT direto do que fazer a pesquisa como antigamente era feito, né? E consome muito mais água do que uma pesquisa comum. Nessa parte, professor, essa parte aqui está meio desconexa dos slides, porque aqui eu quis trazer as informações bem detalhadas, porque nas outras estava trazendo mais imagens, mas as consequências ambientais, as duas últimas, que é a mineração de terras raras e geração de lixo eletrônico, cabe ao Vale do Jequitinhonha que eu disse, o lixo que é descartado, né? Esses elementos são essenciais para a fabricação de discos rígidos, chips, baterias e outros equipamentos eletrônicos, né? Além de você ter a extração de um recurso natural, você ainda tem toda aquela vasta área de desmatamento, né? Porque geralmente essas áreas são florestadas, né? São ricos de fauna e flora e é bem complicado quando vai
mexer com uma área dessa, porque além de você desmatar, você ainda extrai o próprio recurso dela. E a geração de lixo eletrônico, né, o descarte inadequado de computadores, celulares e baterias que rapidamente envelhecem e se tornam obsoletos, gera o risco de contaminação em solos, lençóis freáticos e fauna e flora, além de rios também, né? O gasto intensivo de eletricidade, né? Essa aqui também é uma informação que eu achei bem interessante, que em 2022, 90% da eletricidade consumida no Brasil foi dessa área. Estima-se que a computação seja responsável entre 5 a 9% da energia elétrica gasta no mundo. Fora, a gente vai falar mais à frente dos data centers, que não, eles não são os principais vilões, eles são vilões, mas não são os principais que a gente vai falar aqui. Não são os principais, mas é o que a gente vai falar durante a apresentação como um tópico principal que o paper também ele abordou. E a emissão de gases de efeito estufa, né? Projeções apontam que a energia necessária à infraestrutura digital para suportar a informatização do planeta responda entre 1,7 a 3,9% das emissões de carbono da atmosfera. Isso é muita coisa. E além disso, né, que eu falei mais à frente, mais atrás dos data centers, eles são grandes responsáveis porque além deles serem enormes, eles têm um consumo muito alto de energia e tem um consumo muito alto de água. Porque uma outra informação, deixando aqui embaixo, né, cerca de 70 mil litros de água foram consumidos para o treinamento do ChatGPT nos datacenters da Microsoft. A gente está falando de milhão, não vou falar milhões, né? Vou falar litros, litros e litros de água sendo consumida, não sendo consumida, né, para uso, e sim para refrigeramento, manutenção de equipamentos, que depois essa água é descartada novamente, né? A gente fala também sobre uma grande arquitetura que gasta enorme uma quantidade de energia, né? E essa energia depois ela volta, né? Porque ela vai voltar para a atmosfera em forma de lixo, vai voltar em forma de queima de gasto ambiental, que a gente pode falar também das soluções e modelos. Esse aqui é um gráfico, esse aqui é de 2023, professor, o gráfico, a demanda global de data center na América do Norte. A maior parte estão registrados na América do Norte, 29% na Europa, 15% na África, apenas 5% na América Latina e na Oceania, menos ainda, responde a 3%. Soluções e modelos, professor, essa cidade aqui eu não vou pronunciar porque eu sei que eu vou falar errado, mas é uma na Bélgica, e esse aqui são data centers alimentados por painéis solares. Dados os anteriores que a gente falou, que a gente quer consumo e gasto de novo para a atmosfera, isso aqui já trata de uma energia mais limpa. Já trata de uma, como eu posso dizer, não é, claro, a melhor das soluções, né? Mas ao que a gente tem de exemplos, é a melhor solução. A gente não trata do ambiente em si, mas trata também, vamos supor, de todo aquele gasto que vai ser depois devolvido. Porque, claro, eles vão consumir água, estão consumindo recursos, mas mesmo assim já é um pequeno ponto. A gente também pode falar, concluindo, a gente pode falar que as melhores opções, né? Os painéis solares são energia limpa que são usados em data centers, são usados nesses grandes centros de dados. É muito útil, mas a função primária que a gente pode falar que as pessoas podem aderir é centros de reciclagem de lixo ambiental. Porque se todo mundo tiver aquela conscientização sobre o descarte de lixo, sobre pensar, né, no meio ambiente e não descartar isso somente em lugares inadequados, né, porque a gente sabe que isso depois vai ser devolvido para nós, tanto na água, tanto no ar, quanto no solo. Tudo isso gera uma contaminação enorme e de um acessório que vai demorar muito, muito tempo para ser descartado de novo no ambiente. Aqui de novo as referências, professor. Eu citei principalmente a revista FAPESP de março desse ano, né, como a minha principal fonte. Eu peguei também os termos da computação sustentável, né, o ICRC, que são, né, os centros de reciclagem de computação, né, computacionais, né, que mexem também com essa área, né, só que a gente precisa de uma conscientização muito maior
da população sobre como é descartado esse lixo. E os data centers, né, da revista FAPESP, que já fazem o seu papel, né, não gerando tanto, tanta agressão ao meio ambiente. E essa foi a minha apresentação, professor. Muito obrigado, professor, pela atenção, viu?